tosse, e já vamos iniciar o próximo painel, que vai tratar de como que os provedores estão ampliando seus negócios pensando em data center. É um tema que apareceu aqui nessa primeira conversa, e agora a gente vai direcionar um pouco falando especificamente dos provedores. Então, para isso, eu chamo ao palco o Matheus Moura, que é o diretor e fundador da Trusted Data, empresa especializada em projetos de implantação de edge data centers para provedores de internet. Obrigado, Matheus. O Danilo Silva, que é o CEO da IDX Data Center. Ele é formado em gestão de redes, teve passagem por grandes multinacionais como a Vivo, Accenture, Itaú, Santander, e hoje ele é o CEO da IDX Data Centers e ID Corp Brasil. E convido também o Paulo Martins, que é o responsável pela data center da internet Zamix. E para mediar esse painel, vou chamar no palco a Gisele Nisi, que vai fazer a mediação desse painel. Lembrando que no final a gente vai ter aqui alguns minutinhos de perguntas e respostas, e para quem está pelo Teams, a gente vai monitorar o chat aí para fazer essa mediação. O nosso formato do painel aqui, ele não prevê uma pausa entre os painéis, então quem tiver necessidade ou precisar tomar um cafezinho, uma água, ir ao toalete, fica servido lá fora o tempo todo, tá? Então vocês vão se organizando aí, porque a ideia realmente até em respeito ao pessoal que está online, a gente faz batido às 4 horas diretamente aqui até o fim, e aí às 6 horas a gente respira um pouco, vai lá fora e bate um papo com mais tranquilidade. Então, obrigado. Só a Gisele se preparar lá com o microfone dela, e a gente já inicia. Agora vai ser mais fácil, sem ninguém conectado. Fica à vontade, Matheus. Podem ficar à vontade aí, Danilo, Matheus. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui. E vamos continuar aí com o assunto... Não é polêmico, né? Mas é um pouco. Mas eu queria trazer um número que talvez seja que eu vivo nos dois mundos, né? Tanto de data centers quanto de ISPs, que é um mundo novo que eu comecei a conhecer agora. E o Danilo vai explicar para a gente, né? Você vive nesse mundo, o Paulo também, o Matheus, que também está vivendo nesse mundo. E... Obrigada. E tem uma outra associação que tem trabalhado bastante com a gente, e infelizmente eles não puderam estar aqui hoje, porque é a reunião deles de planejamento anual, que é a Abrint. E, de acordo com a Abrint, na Anatel hoje existem 17 mil ISPs cadastrados. Cadastrados, fora os que não estão. Esse número supera 20 mil ISPs cadastrados. É um número gigantesco. E se não fossem esses ISPs, alguns funcionários nossos, né, alguns funcionários de vocês não teriam internet, que foi o que você comentou, né? E eu estou colocando aqui uma opinião minha que alguns têm ISP no morro, alguns lugares realmente não chegam. E a gente vive uma realidade, hoje, como a BDC, a gente quer levar esse conhecimento para eles de como usar as boas práticas de construir um data center, ou um CPD, ou um data center, mas que utilize as boas práticas. Porque a gente encontra bastante o que comprou o PS, mas não sabe quantos KVA, comprou a sala, mas não sabe quantos racks. Então, a nossa ideia hoje e sempre é levar conhecimento. Então, para falar, né, de como os ISPs estão construindo e como eles estão ampliando seus negócios, pensando em data center, vamos falar aqui com o Danilo, com o Paulo, falar com o Matheus também, que tem vivido bastante isso. E vou sortear aqui quem quer começar falando um pouquinho da experiência, né? Você quer contar um pouquinho para a gente, Danilo, como que você começou sua história, né? Como que foi seu modelo de negócio? Como que você começou nesse mundo de ISP e de data center? Boa tarde. Tá funcionando? Todo mundo está me ouvindo? Agora sim. Pessoal, prazer. Meu nome é Danilo, sou da IDX Data Centers, ou ID Corp Brasil, né? O Matheus me conheceu como ID Corp Brasil antes. Eu venho desse mundo já há pouco mais aí de
17, 18 anos, né? Eu trabalho com telecom há 18 anos aí. E desde então vim passando por grandes empresas, né? Passei por multinacionais, por telecom, né? Vivo, claro, gerenciei data center da Vivo, a parte operacional. E esse mundo sempre foi meu mundo, né? E tem aproximadamente 3 anos, falei, cara, larga tudo, vamos empreender, né? E aí nós começamos a IDEcorp Brasil, né? Eu e o Ivan Francischini, que é meu sócio. A IDEcorp Brasil, o objetivo dela sempre foi o quê? A gente trabalhar e ajudar os ISPs, né? Por quê? Eu venho desse mundo de grandes empresas e quando eu cheguei em SP, eu fui para o Tocantins, na realidade, eu entrei no SP e falei, cara, calma aí, isso aqui é arcaico, né? Cadê o profissionalismo, né? As empresas a empresa cresceu muito e não tinha profissionalismo, então vamos começar a ajudar esses provedores, e eu fui na época para ser diretor de tecnologia numa empresa no Tocantins. Quando eu saí há 3 anos atrás, o nosso objetivo ficou mais forte ainda. Não, agora vamos ajudar os provedores. E aí, desde então, nós começamos a prestar consultoria para ISPs. Né? Então, hoje nós atendemos vários ISPs no Brasil, com toda a parte de soluções. Né? Então, nós somos partners de alguns fabricantes. E nós fazemos a gestão desses ISPs. Gestão em que ponto? Parte técnica, né? Nós fazemos todo o NOC deles, nível 1, 2 e 3 hoje. Então, a gente tem o primeiro atendimento dos clientes da ponta, nós temos o N2 já, o N3, que aí quando nós vamos já para resolver o BO, né, vamos dizer. E há 2 anos atrás surgiu na realidade sempre surgiu, esse desejo de trabalhar com data center nós sempre tivemos, né. A questão é começar certo ou começar errado, né, e começar certo custa caro, né, Matheus? É difícil, eu acho que é onde os ISPs hoje analisam muito. E tem 2 anos que realmente nós começamos com esse projeto, né? Fomos atrás de prédio, tudo, entramos nesse mercado, só que nós começamos um pouquinho diferente. Como a nossa empresa, o DNA dela é levar soluções, né, para o mercado, eu não atendo só ISPs hoje, eu atendo o mercado corporativo também. Então, nós fomos trabalhar o quê? Cara, o que a gente consegue já adiantar para um dia ter um data center, né? Então, nós começamos a oferecer vários serviços, né? Começamos a oferecer cloud, começamos a oferecer serviço de backup, firewall, entre outras coisas. E, ao mesmo tempo, há 3 anos atrás, nós também já atuamos com data center. Nós temos hoje espaço dentro da Equinix, no SP2, e nós temos espaço hoje na Angola. E nós já estamos interligados com o Tocantins. E aí, onde surgiu, cara, legal, nós temos soluções hoje. Mas por que faz sentido o data center no Tocantins, né, que é onde nós estamos? E aí nós chegamos à conclusão que, não sei se vocês sabem, o Tocantins, ele é o centro do país, literalmente. Na praça tem um monumento que é o centro do país. Se eu sou o centro do país, minha latência para cima ou para baixo é igual. E aí é onde começou a ficar mais interessante. Quem tem software, né, as empresas de RPs, backup e tudo mais, se eu coloco em São Paulo, mas eu estou na região norte, cara, minha latência é 70 milissegundos, 65, 80, dependendo da região. Opa, eu estou no meio. Se eu estou no meio, então nós temos aí 30, 32. Então, daí foi onde a gente falou, calma, faz todo sentido, né? E aí mais um detalhe, o Tocantins hoje não possui nenhum data center. Né? Nós somos o primeiro data center. Então, nós começamos com uma base focada realmente em soluções. E para viabilizar, nós falamos, calma aí, sozinho eu não posso viabilizar, eu não sou provedor de internet, eu não tenho última milha, eu não tenho conectividade. O que nós vamos fazer? Vamos chamar os parceiros, clientes já nossos, e vamos falar, ó, conecte aqui. Né? Então, hoje nós já temos uma malha de quase 20 mil quilômetros conectado com a EDX. Né? Então, foi daí onde surgiu todo esse processo do data center, né? Esse pensamento há 1 ano e quase 2 anos, né, Matheus? 1 ano e pouco atrás. E hoje nós estamos para inaugurar, agora no mês de dezembro, nós vamos inaugurar a planta, né? Tivemos um N percalço no meio do caminho, né? Na realidade, nós começamos um projeto no meio da pandemia, né? É o melhor, né? Começar o projeto na pandemia foi bem bacana. Mas
estamos para inaugurar, né? Já estamos com o projeto andando, com clientes funcionando, enfim, monitoramento pronto, NOC 24/7, a galera já trabalhando 24/7, que é tudo que o pessoal comentou aqui anterior, né? Você tem que ter essa estrutura e nós focamos como a gente já tinha parte da estrutura, em complementar ela, né? Então, hoje nós estamos prontos para começar a operação, né? Então, esse é o nosso estágio, foi daí que nós Bacana. iniciamos. Obrigada por compartilhar com a gente. Agora vamos, então, conhecer a história do Matheus. Qual que é o modelo de negócios como que a Transdata trabalha, qual é o modelo de negócio e como que você ajuda os provedores? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a participação aqui, poder compartilhar um pouco da nossa rotina, né? Acho que o Danilo falou bastante coisa interessante e a gente justamente nasceu, né, a Transdata nasceu para atender essa demanda, esse mercado de provedores, né? Eu trabalhei muito tempo no segmento, né? Estou num fabricante grande, na antiga Emerson, atualmente Vertiv, e desde 2017, mais ou menos, né, me interessei muito pelo segmento de Edge Data Center e enxerguei lá atrás que o provedor seria um grande player, né, um importante player para o Edge, para a disseminação do Edge no país. E aí a gente começou a estruturar uma série de tratativas para poder atender esse mercado, né? Então, chegou um momento que eu decidi sair da empresa para focar nisso, e aí o Danilo é um grande exemplo de um dos clientes que a gente apoiou com isso, que é levar um pouco do conhecimento de data center para os provedores, né? A história do provedor é muito admirável. Você pega um provedor de internet, ele começou sozinho, sem acesso ao conhecimento técnico, porque naquele momento o YouTube não tinha tanto conteúdo como tem hoje. Então ele montou a rede por conta, ele começou com rádio, ele sofreu demais, né? Então eles têm uma autossuficiência. Se você pega hoje o provedor, ele já consegue discutir tecnicamente diversos assuntos. Mas é onde a gente chega e fala, o data center é um pouco diferente, né? O data center a gente tem algumas questões, alguns cuidados a mais do que você tem hoje com uma sala POP, né? um site pequeno. Então você precisa realmente estruturar para poder chegar num nível como a Idecorp está chegando, de se tornar um player de Edge para oferecer serviços de colocation, de cloud, de backup, enfim, serviços gerenciados para os clientes, sejam eles provedores, que vão buscar isso lá na estrutura dele, ou clientes finais, né, que também vão utilizar essa mesma plataforma. Então, o nosso papel é basicamente ajudar o provedor em 3 pilares, né? A gente trabalha projeto de construção, a gente tem um pilar educacional também, onde a gente tenta ajudar os provedores a ter mais conhecimento até de normas básicas, né, na parte elétrica, que isso também é uma dor, é um problema, né? E também a parte de consultoria, que é como ele vai monetizar esse ambiente depois, né? Como que ele vai explorar a base de clientes corporativo dele, que tipo de serviço ele pode oferecer, quem que ele procura para deixar isso pronto, rodando, para ele vender um serviço de backup, de cloud, enfim. Então, esse basicamente é o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo para apoiar provedores que querem entrar nesse mercado, né? Bacana. Paulo, você que trabalha nas Amix, é coordenador de infra e coordenador do data center. Conta pra gente como que foi sua história também, né? O Matheus compartilhou a história dele, Danilo. Conta pra gente como que você entrou nesse mundo de provedores. Inicialmente, eu queria agradecer, né, estar aqui com vocês. Acho que é uma honra estar aqui com vocês, falando de data center. E aproveitando as palavras do Danilo, né, eu acho que ISP é igual a torcida do Corinthians, né? É um bando de louco, né? e ele é feito um provedor. A história do Brasil, acho que a história das Amix não é diferente da grande maioria dos provedores. São realmente pessoas muito guerreiras, em que foi feito na raça, né? A coisa foi feita, por exemplo, nós começamos com 2.4, né? Só quem é os cabelos brancos aí que lembra o que é fazer um link de 2.4 e depois o 5.8 e toda aquela, enfim, toda aquela história, e depois o cabo, a fibra. Não vamos entrar no BIRAS não, né? Não, deixa quieto. Não. Enfim, isso carrega uma longa história, né? E são de uma maneira geral, as Amix viveu cada
pedaço dessa história, o seu lado bom e o seu lado ruim. E estamos ali na região sul-fluminense, né, do Rio de Janeiro, a parte sul do Rio de Janeiro. Estamos ali, acreditamos, somos referência, graças a Deus, ali como provedor de internet. A nossa latência é muito baixa, né? A nossa rede, foi falado no painel anterior, a questão de swap com as operadoras. Enfim, nós fomos aprendendo. Agora o desafio é o data center, né? É a questão da... Agora, como é que se fala? O nível começa a subir. Então, o nível começa a ficar melhor. Então, desafio para a ISP, já viveu o desafio, era só mais uma etapa do desafio. Nós, das Amix, quando nós partimos para o ED, confesso que nós não sabíamos o que nós queríamos, mas nós tínhamos certeza daquilo que nós não queríamos, né? A questão dos POPs, a questão da padronização, a questão da energia, a questão da qualidade, a questão da umidade, a questão, enfim, tudo que envolvia o ED. O que nós fomos fazer é estudar e aprender, e a régua subir. Então, hoje nós montamos o primeiro, né, em Volta Redonda, por sinal ficou muito bom lá, é uma referência. Montamos mais 2 menores em 3 cidades, estamos inaugurando agora também em Resende. Enfim, é um mercado, é a tendência dos provedores, dos ISPs, até porque toda a capilaridade, né, as grandes não têm como fazer, né, como foi falado no painel anterior. Essa penetração, essa estar mais próximo do cliente final, somente os ISPs têm essa capacidade no Brasil, né? Muito obrigado, tá? Obrigada. Falando de data center, né, vocês dois que entraram, a pergunta é o que você conhecia do mercado antes de entrar nele? Você conhecia já de data center? Então, eu venho desse mundo, né? Você então, vem desse mundo. Eu participei da construção do data center da Vivo de Santana de Parnaíba, fazer a operação toda a parte de gestão operacional do data center da Vivo aqui na Xuxa Zaidan, né? Então, eu já conheço esse mundo há um bom tempo, né? Só que quando você vai para o teu é diferente, né? Aí foi onde eu levantei a bandeira e falei, Matheus, ajuda, né? Nós tivemos N discussões, né? Inclusive, no começo, o Matheus, com a equipe dele, trouxeram uma ideia de data center. Eu falei, não, Matheus, você não está entendendo. Eu quero ir para outro nível. Eu não quero manter isso daí, não. A gente está pensando num data center que as pessoas, quando for em São Paulo, e entrar dentro do nosso, ele vai falar, cara, isso aqui só tem em São Paulo. Então, nós queremos esse padrão. Né? Então, daí nós mudamos praticamente todo o projeto no início, né, Matheus? Não, vamos colocar piso elevado, vamos colocar ar-condicionado na flow, e fomos mudando tudo isso, mas porque o nosso pensamento é o quê? O data center é uma empresa, né, a IDX, no caso, virou uma empresa, nós queremos ser referência e nós queremos ter outras unidades no mesmo formato. Então, o nosso data center, por exemplo, tem capacidade de 115 racks, né, Matheus, no total. Então, nós não começamos com data center de 20, né? Nós já estamos começando para até 115, infraestrutura, tudo. Então, o mercado já vinha dele, né? Então, eu só quis manter a mesma visão que eu tenho da onde eu estou hoje, que é uma Equinix e é uma Angola Cable, por exemplo. Né? Então, é um mercado que eu atuo já há um bom tempo. A ideia foi agora complementar, né? Aí, com a ajuda da Trust Data, deu um up aí, né, no projeto. Entendi, bacana. E você, Paulo, o que você conhecia desse mercado antes de entrar nele? Nós entendíamos que era um sonho, né? Porque, conhecendo a história dos ESPs, né, era um sonho. Só que, quando foi há 2 anos atrás, nós falamos, vamos tornar esse sonho uma realidade, né? E, obviamente, nós fomos procurar no mercado quem pudesse encarar esse desafio, né? As empresas que poderiam nos ajudar a montar esse desafio. De uma maneira geral, todos nós queremos o melhor em tudo aquilo que a gente faz. Essa é uma característica quem está nessa área, né? E, como eu falei anteriormente, nós tivemos que aprender no mercado.
E eu confesso que a gente deu muito trabalho para os fornecedores, porque a gente queria o melhor, né? Eu falo isso, eu tenho certeza que os fornecedores que estão ouvindo sabem que o quanto que nós demos trabalho. Mas isso também foi bom, porque isso desenvolveu os fornecedores. Eles entrando no mercado de ISP, eles entenderam que aquela turma lá, e eu estou falando agora de uma maneira geral, são pessoas realmente que desejam fazer o que é melhor. Falando em termos, porque você equilibrar a questão financeira, que é o difícil, né, com aquilo que você quer e fazer o melhor disso, essa curva é o desafio. Poxa, você quer o melhor, mas o quanto você tem para fazer esse melhor? Esse é o grande, porque administrar com muito dinheiro é muito facinho, fácil, né? Aí, eu quero você administrar com pouco dinheiro, esse é o ponto, né? E a conta de ISP é sempre muito apertada. Não vou falar aqui dos encargos sociais, etc. Né? Aí, né, vamos deixar isso para outra conversa. Mas o fato que essa administração de conseguir o melhor com o menor, esse é o grande desafio. Agora, graças a Deus, nós startamos o processo de partir para um outro nível, que é o data center na top. Né? A gente não queria nada diferente disso. Bacana. Vou voltar aqui para o Danilo. Quais as expectativas da complexidade da infraestrutura associada ao negócio de data center, né? Já que você Eita, foi bastante. Eu encho o saco do Matheus, eu acho que até acabei de encher o saco dele aqui. Porque assim, quando a gente está nos grandes centros, cara, tudo é muito simples. Você fala, eu preciso de um cara que trabalhe com a Vert. Cara, você faz 2 ligações com o Matheus manda o cara em 2 horas, ele está lá na tua empresa. Aí nós estamos no Tocantins, no meio do país, onde tudo é mais difícil para chegar. Profissional, vocês acham que São Paulo é difícil? Vai para o Tocantins. Vai para o Tocantins, vocês vão sentir o que é dificuldade, né? E eu acho que nesse processo todo, nós aceitamos um desafio também, que foi o quê? O Matheus falou assim, e aí, vamos mandar a equipe daqui, né? Já faz tudo. Falei, negativo. Se eu mandar a equipe de São Paulo para lá, na hora que eu precisar de um suporte, velho, eu tô lascado. Né? Eu não vou ter um Matheus do meu lado, com os contatos dele, com a equipe daqui de São Paulo. Falei, vai demorar mais, mas nós vamos usar a equipe daqui e vamos formar a galera. Então, nós fizemos todo o data center com a equipe nossa, local. Então, nós pegamos fornecedores que já eram parceiros nossos, falou, bicho, você quer ser mais parceiro ainda? Então, você vai atuar com a gente. Então, nós montamos todo o data center, né, que foi a complexidade maior para a gente, lá, acho que foi isso, e montamos tudo lá. Inclusive, sim, energia, cara, vamos usar engenheiro daqui, vamos pegar gente que a gente tem já mais contato local, né? Então, fizemos tudo de lá. Então, para mim, assim, a maior dificuldade realmente foi na montagem, assim, porque realmente foi um desafio que nós decidimos encarar, mas para não sofrer no futuro. Porque a manutenção não adianta eu contar com uma equipe de São Paulo, Rio de Janeiro, que não... Tem voo direto? Tem. Mas eu não tenho o luxo de parar uma máquina de ar-condicionado e ficar pelo menos 48 horas esperando um técnico vir. Né? Então, nós aceitamos esse desafio de fazer tudo dentro de casa. Então, hoje, assim, para a gente mesmo foi isso. Foi conseguir montar uma equipe interna e fazer tudo... Para reduzir o SLA. Exatamente. Porque eu não... Assim, data center, o que é? É SLA, cara. Não adianta. É tempo, disponibilidade... Você tem que... É a característica do data center. Ninguém vai para um data center porque a infraestrutura é bonita. Ele vai para lá porque você está oferecendo disponibilidade. Né? Então, nós realmente assim, optamos em formar a equipe para a gente não ter esse impacto um dia, né, em questão de SLA. Então, assim, vamos formar, vamos trabalhar em casa, colocamos um engenheiro dentro de casa responsável, montamos equipes responsáveis por cada setor. Então, assim, hoje hoje eu falo assim, está mais tranquilo, eu respiro hoje, né? Mas eu vou falar para vocês. Teve dia que eu pensei em jogar uma mantinha nas costas e sumir na braquiara, porque quando você chegava lá, olhava e falava, cara, tem tudo isso para fazer. Né? Quando chegou máquina lá, só para vocês terem noção, a gente não tem uma doca, né? O prédio nosso lá tem 1.600 metros. Teve que contratar guindaste, teve que arrancar a porta para entrar com máquina de ar-condicionado, teve que abrir parede que já estava pronta. Foi assim, uma benção. Né? O Matheus foi lá, ele chegou, o Matheus foi uma benção também na minha vida.
Ele chegou um dia lá, tudo prontinho, fechadinho, ele olhou aqui e falou, velho, você vai ter que remover esse teto. Tira isso, põe aqui. Eu falei, você tá de sacanagem, meu velho. Ele falou, não, você vai ter que remover esse teto. Eu falei, tá bom. Ele falou, você acha que até o final do mês está pronto? Eu falei, daqui 3 dias nós conversamos. Deu 3 dias, eu tirei uma foto, falei, precisa de mais alguma coisa? Removemos mais de 300 metros de forro. Então, assim, nós tivemos outras complexidades, mas, assim, saímos, né, do outro lado. Então, para a gente, realmente, foi essa parte que nós decidimos assumir o risco, né. Entendi. Bacana. E tem mais alguma história que você quer compartilhar? Vamos compartilhar a história aqui, daqui a pouco a gente começa a chorar. Explode os minutos. Mas tem, assim, tem coisas que quando a gente começa um data center, nós não pensamos, né. Então, por mais que, por exemplo, a gente trabalhava com soluções, quando a gente falou assim, tá bom, eu vou entregar uma solução de cloud. Onde vocês contratam a cloud hoje? Na Amazon, na Microsoft, em grandes players, né? A maioria. Então, ou a Amazon tem a plataforma dela, a Microsoft tem a plataforma dela, e aí, na hora que nós vamos para outros players, estão usando o OpenStack e assim por diante, e cada uma desenvolveu a tua. Então, eu preciso de uma solução para cloud. Existe no mercado? Para o cara te vender como serviço? Existe, a $7.000 por mês para o cara te entregar. Né? Aí se é pequenininho, vai te atender? Não vai, calma aí. Né? O projeto ele já começa negativo. Assumir mais 35 mil, quase 40 mil por mês. Né? Inviabiliza qualquer negócio. E aí foi onde nós começamos. Por um acaso, eu trabalhei com um fabricante há uns 12 anos atrás, de hosting. Eu falei, cara, esses caras têm alguma coisa de cloud. Aí eu fui conversar com eles, uma empresa americana, e descobri que no Brasil eles não tem ninguém que atua com isso. O que nós fizemos? Nós somos uma empresa de solução também, né? Vamos lá, vamos fechar parceria de exclusividade, vamos vender agora o serviço de cloud. Então, nós hoje temos uma solução que ele monta toda a parte de hiperconvergência, a pessoa tem a cloud dela mesmo, com o nome dela, para ele revender, né? Porque a minha ideia é o quê? Eu atendo vários ISPs. Então, se eu tenho cloud, eu quero pegar a cloud, quero pegar os ISPs, falar, ISP, agora você vende cloud também, cara, vende com a tua marca, está aqui, ó. Né? Então, foi desenvolver produtos. Né? Então, hoje a gente conseguiu também sanar esse ponto, né? Mas teve outros desafios que não... São muitos desafios para a conta fechar, né? Exatamente. Mas, sim, o bacana é que Hoje eu já posso falar que nós estamos quase aí 90% quase com a conta fechada. Falta muito pouquinho. Mas por quê? Porque nós fizemos um trabalho antes do data center. Nós começamos há 1 ano antes a montar produtos, vender produtos que já era para o data center. Né? Então, acho que vale a pena frisar que é um planejamento bem bacana, né? Já pensando no futuro. Né? E não vou montar o data center e depois eu penso quem que eu jogo para dentro. Negativo. Lá nós montamos o data center já vendendo. Tipo assim, eu estou vendendo o data center há 1 ano e meio atrás. Né? Nós já fechamos com operadoras, né? Até comentaram aqui essa questão de cloud, né? Das operadoras. Nós já estamos há 1 ano e meio fomentando esse mercado. Então, nós estamos chegando no ponto que nós vamos inaugurar o data center já com hacks, já para algumas operadoras. Né? Então, nós já estamos fazendo esse trabalho, que é para quê? Para a gente conseguir também gerar esse ponto de troca de tráfego, diminuir latência, entre outras coisas. Né? Então, esse também é uma coisa bem interessante que nós fizemos. Bacana. E a sua empresa ela nasceu como um data center prestador de serviço de consultoria para os ISPs? Não, a gente nasceu prestando consultoria, suporte técnico para os ISPs. Entendi. Então, a gente fazia projetos de backbone, FTTH, a gestão dos roteadores de borda, né, autenticadores, e assim, monitoramento, e assim por diante. Então, hoje a gente tem assim, um know-how muito forte em telecom, em toda a parte de conectividade. Né? Bacana, bacana. Obrigada por compartilhar com a gente. Agora, vamos para o ISP aqui todo mundo aqui presta consultoria, serviço para o ISP, vamos para o ISP aqui do palco. Paulo, conta para a gente a complexidade de infraestrutura, porque as Amix têm 75 mil assinantes, né? 75 mil. Por enquanto, né? Por enquanto. Então, assim, quando você fala de ter uma rede de fibra ótica, né, e essa rede vai aumentando, ela vai aumentando a complexidade do sistema.
não é somente lançar fibra, né? É muito simples você O lançar é de menos, né? lançar é o de menos, né? Manter dá um pouco de trabalho e tal. Mas assim, o processo em si mesmo, ele é complexo, né? Ele exige muito suor, né? Muito trabalho, exige muita competência dos técnicos. As Amix têm uma competência absurda, assim, quando você está na reunião e você percebe todos os coordenadores, você percebe que está lidando só com Neymar, né? Só tem craque ali jogando ali e não dá para ser diferente, porque senão a peteca vai cair. Então, quando entrou o data center, né, nós tivemos que virar a empresa, né, virar a empresa para essa complexidade. Não que isso nos assustasse, porque desafio já era recorrente, né? Só que você precisa pensar em extremo planejamento, né? Então, a chave do sucesso das Amix foi planejar, foi pensar. Pensar o que fazer, pensar, né? Na verdade, muitas vezes nós precisamos fazer a pergunta certa, né? É ser agudo na pergunta para que a resposta seja correta, né? Se você não sabe o que você pergunta, né? Enfim, esse foi o grande desafio nosso. As Amix virou o jogo, né? Ela virou a chave e falou assim: nós vamos operar um data center, nós vamos construir um data center, nós vamos operar um data center. Nós vamos trazer todos esses serviços nos quais foram falados aqui, colocation, etc., para dentro. Porque o primeiro cliente era a própria Amix, né? Nós vimos, né, por que nós chegamos lá? Porque o primeiro cliente era nós, né? Então, de uma maneira geral, como foi falado no início aqui, os ISPs foram lutando. Então, qual é o problema? É que ele muitas vezes ele não sabe, mas ele está operando caro, porque ele está operando errado. Essa é a curva difícil. E mais difícil ainda é enxergar que está operando, gastando mais energia, e a energia no Brasil é cara, né? A energia no Brasil é cara. Né? Não preciso entrar nesse mérito aqui, né? Mas como fazer isso, e isso fazer com que o seu custo comece a baixar. Né, para ter uma ideia, quando nós montamos o primeiro data center, nós gastávamos 3 ar para fazer uma coisa que um único ar hoje faz com tranquilidade, para vocês entenderem. E todo mundo sabe que o caro no negócio é o ar-condicionado, é o que ele gasta de energia elétrica lá, a conta no final do mês. Quando você olha, você, isso é tranquilo. Quando chega no final do mês, você vê que o negócio foi muito apertado. E fazer toda aquela troca de calor, a circulação, enfim, tudo aquilo que é a complexidade. Mas a complexidade não se resume nisso, na construção. Existe a complexidade do sistema da parte de TI que vai operar todo o sistema. Então, o interessante é que a Amix construiu o seu próprio sistema. Olha a capacidade dos técnicos. Não poderia ter ido no mercado e comprado um. Não, nós desenvolvemos um sistema para operar. É claro que o pessoal da ETI virou algumas noites lá trabalhando, e está virando, né? Está virando algumas noites. Mas o fato é que esse desafio foi vencido pelas Amix. Isso demonstra assim, como é que a empresa se adapta e como eu falei no início, aqui um time de guerreiro. Então esse foi o desafio. É claro que outros desafios virão, não é verdade? Mas nós somos brasileiros, né? A gente é brasileiro, não tem aquele negócio, nós somos brasileiros, né? Assim, e a gente não desiste nunca, né? É verdade. Está sofrendo, mas a gente está chegando lá. E, assim como o Danilo comentou, né, a régua é alta, né, o desafio é bom, e a gente está aí, né? Vamos chegar lá, né? Bacana, obrigada por compartilhar com a gente. Você quer dividir algum caso com a gente, de alguma coisa que você já encontrou no mercado? Sim, acho que tem algumas coisas, alguns comentários, né? O Danilo é um exemplo, ele está em Tocantins, né? Mas os provedores, eles estão espalhados, né? Realmente, se você olhar, assim, a região da Amazônia, né? Existem provedores que estão se desenvolvendo e essa questão, principalmente de como ele vai depois operar esse data center. Você comprar, você construir, ainda você tem uma certa facilidade de fazer isso à distância, com uma maior concentração desse mercado que está aqui na região de São Paulo. Né? Com certeza, acho que a maioria dos players que vão ajudar os provedores estão nessa região. Mas aí você entra nessa questão de como que ele vai manter isso depois funcionando, né? Como que ele
ele vai operar esse data center, como que ele vai desenvolver expertise, um time local para poder operar isso. Então, existem outras dificuldades em relação ao mercado de data center para os provedores, né? E eu acho que o que mais chamou a atenção deles é o simples acesso, né, para um cliente final é algo que se tornou um commodity, né? Hoje você tem conectividade em boa parte do país. E o preço tem sido uma briga entre eles, porque você tem uma mesma cidade múltiplos provedores, né? Muitas vezes você tem, sei lá, 10 provedores atendendo uma mesma região. Então essa competitividade fez o provedor olhar o data center como um novo negócio para que ele monetize mais a sua fibra ótica, né? Então ele já tem essa última milha, atendendo empresas, não somente cliente final, né? Mas ele também atende muito cliente corporativo, e o data center passou a ser uma maneira de ele realmente agregar mais valor, né? Fidelizar mais esse cliente corporativo, que tem um ticket diferente, né? Se você olhar o cliente, nós, né, o usuário final, como consumidor final, o ticket é menor, e a hora que você vai para um cliente corporativo, o ticket é muito maior, né? E aí você agrega ainda serviços de data center, facilitando a vida dessa empresa que está lá na ponta, né? Imagina, uma indústria em Manaus, né? Dificuldade de ela acessar um data center que está aqui na região de São Paulo. Então, acho que os provedores estão mudando um pouco esse cenário, né? Passando a olhar o data center como um novo negócio, e todo esse movimento, e eu acho que a associação tem contribuído, a gente fez palestra, né, na Brint, para justamente mostrar que existem cuidados, além do que o provedor conhece, que tem que ser considerados na hora de se procurar alguém para construir um data center, ou se ele vai fazer por conta, o que ele tem que estar preocupado, né, o que ele tem que observar. Então, eu acho que toda a parte educacional para os provedores é algo que vai ajudar bastante, vai contribuir muito, e sem dúvida, a gente falando de Edge, para mim, né, isso é uma opinião também, eu acho que os provedores eles estão realmente puxando o Edge no Brasil, sem falar de 5G, né, para a parte de acesso e serviços gerenciados para os clientes finais. Eu acho que, sem dúvida, eles estão fazendo bastante diferença, e a gente tem que dar o apoio que a gente puder para eles saberem como fazer, né, e fazer corretamente, atendendo normas, enfim, até mesmo normas básicas aqui do Brasil. Utilizando as melhores práticas. As né? melhores práticas, exatamente. Mesmo porque eles vão ser os principais clientes deles próprios, né? Assim como o Paulo falou. Exatamente. O data center das Amix, o maior cliente do data center das Amix é a própria Amix provedor. Exatamente. Hoje, sem dúvida, o data center é o coração do provedor, né? As fibras são importantes, o backbone é importante, mas o data center hoje é algo que realmente é fundamental para a operação dele continuar, né? O provedor hoje tem um CDN dentro da estrutura dele, né? No porte das Amix, da IDCorp. Eles têm Netflix, eles têm Facebook, né? Esses players enviam um conjunto de servidores para que ele tenha uma CDN dentro da estrutura dele, para garantir uma experiência melhor para o usuário final, né? Então, o data center passa a ser fundamental também para a operação do próprio provedor, né? Que tem que ter uma disponibilidade mínima para funcionar, para que esse serviço funcione corretamente, né? Com certeza. E a gente está nos últimos minutinhos antes de abrir para perguntas. Vocês querem comentar alguma coisa de como foi ou como está sendo o processo de construção e de implementação? Que a gente acabou comendo bastante tempo, né? A gente acaba falando mais do que deve. Paulo, Danilo, vocês querem acrescentar eu algo? acho assim, quem quer, é um desafio, né? Mas quem quer ir para esse mercado, ele tem que analisar muito bem, né? Eu acho que o Paulo também deve ter visto isso lá. A construção em si, ela requer muito cuidado, né? Igual eu dei um exemplo de coisas que nós começamos e tivemos que refazer, né? Então, a construção em si, né? Bem planejada, você refaz muito pouco, né? Depois disso eu falo, não faço mais, falei, Matheus, não faço mais nada, só quando você falar. Mas assim, foi bom para aprender, é o que a gente fala. O próximo nós não vamos errar mais, né? O processo construtivo hoje para a gente se tornou muito tranquilo e agradável, vou ser bem sincero, porque o pessoal gostou tanto, inclusive a equipe técnica que está com a gente, eles falavam, cara, isso aqui é fantástico, né? Como é bacana, né? A montagem, coisa que eles viam, eles ficavam, não, como que vai ser feito, né? Depois se tornou muito fácil, porque nosso projeto em si teve muito mais complexidade, né? Porque foi o que eu falei, no começo do projeto, era um projeto de um data center.
Quando a gente foi conversar, a gente já estava pensando num data center, né? Realmente um data center, e não pensando só num data center por ser edge, fazer ele mais simples, mas sim fazer uma estrutura de data center bacana e adequando tudo para tirar um dia o Tier 3. Né? Então, todo o sistema de energia nosso, redundância, toda a parte de calhas, né? Até para levar um cabo dentro de um rack, levar uma energia para dentro. Então, foi tudo desenvolvido em cima de normas, né? Igual o Matheus comentou, de certificações que nós queremos tirar para conseguir alcançar o projeto. Então, assim, as complexidades, a construção em si, ela foi muito, muito bacana. A gente aprendeu muito, né? Isso que eu falo sempre para os meninos. Falo assim, foi difícil, mas nós estamos chegando à etapa final. Né? A etapa final nossa, tivemos todos os desafios, tivemos bastante erros, né? Que tivemos que corrigir, mas foi muito bom, porque aprendemos muito, a equipe hoje está pronta. Se falar assim, vamos construir mais 10. Bacana, só falar onde vai ser, a equipe vai para lá, né, Matheus? Ajuda o Matheus. A gente enche bastante saco do Matheus, né, Matheus? Como que faz isso aqui e tal, mas sim, hoje foi muito tranquilo. Né? Hoje a gente está muito mais seguro, vamos dizer, do que há um ano atrás que começamos. Um ano atrás. Entendi, bacana. Você, Paulo, quer complementar alguma coisa? Essa complexidade, né? Essa complexidade da construção, ela, num primeiro momento, ela assusta, né? Porque é uma coisa nova, né? E aquela adaptação. Mas, à medida que você avança no conhecimento, no estudo, você vai acabando se adaptando e melhorando o sistema. Eu me lembro que um dos cálculos que nós fizemos lá é que se nós trocássemos o forro, não vou falar aqui o fabricante, né? Não sei se posso também. Ah, agora pode. Ele falou tanto do Matheus. Não, mas, enfim, nós trocamos o forro, nós economizamos um ar-condicionado só por ter eliminado uma fonte de calor externa, que seria isso. Parece detalhes, mas detalhes no qual vão ter um custo embutido recorrente depois, né? Enfim, esses desafios fazem com que a equipe, de uma maneira geral, ela se desenvolvam, né? Então, foi essa a nossa experiência lá, foi muito boa, e novos data centers vão ser feitos, né? Como difícil é o primeiro, né? O primeiro que é aquela respiração, será que vai, será que não vai, a vontade de, né? Enfim, mas eu acho que o desafio para as Amix como empresa, o amadurecimento dos técnicos, o amadurecimento das equipes, assim, uma coisa muito interessante que vale a pena contar, que toda empresa queria conhecer o data center. Nós somos lá algo em torno de 250 funcionários, e os funcionários, as meninas que trabalham, elas não queremos conhecer o data center, e aquilo deu uma nova, como é que eu vou falar, um novo ânimo na equipe. Isso foi muito bom. Isso, a experiência das Amix é essa, né? Acredito que outras ISPs têm vivido essa mesma experiência também, e isso foi muito, muito bom. Que bacana. Muito obrigado. Uma coisa até que o Paulo comentou aí, né? Processo construtivo. A gente, durante esse período de 2 anos, nós praticamente não levamos cliente algum para conhecer o data center. Algumas pessoas sabiam que existia uma construção de algo, mas não sabia exatamente o que é. E essa semana passada, na realidade esse mês em si, né, a gente abriu e falou, cara, vamos chamar alguns clientes específicos na região para vir conhecer como está ficando, porque ainda está sujo, né? Tem gente trabalhando, cada hora é uma coisa nova, né? Igual refazer coisa em data center quando você está construindo, em construção, né? Igual você vai construir uma casa. Você constrói uma casa, você entra na casa, a esposa olha e fala assim, legal, eu quero aquela parede roxa. E já está pronta a parede na cor que você pediu para o cara, então tem que refazer, e no data center não é diferente. A gente entra lá e fala, cara, isso aqui poderia ser diferente, vamos mudar agora? Vamos mudar, então começa novamente. E essa semana passada a gente teve uma experiência bem bacana, nós levamos algumas pessoas da área mesmo, né, gestores, e os caras, quando entraram lá dentro, ele olhou e falou, bicho, o que é isso? Eu falei, cara, isso é um data center. Ele falou, eu nunca vi isso a não ser em São Paulo. Eu falei, olha, consegui meu objetivo inicial, né, Matheus? Motivo de orgulho, né? Exatamente, que era Igual o quê? pras Amix, E quando motivo o cara de orgulho. entrasse no nosso ambiente, ele falasse, cara, eu só vi isso em São Paulo, nunca vi em lugar nenhum. Né? Então, nós tivemos essa experiência essa semana passada. Então, é muito, muito gratificante, porque nos mínimos detalhes, né? Quando o Matheus foi lá, ele chegou lá e ele falou, cara, como que você fez isso? Eu falei, cara, eu fiz a parede do data center dessa forma, com esse isolamento, 2 placas anti-chamas, assim.
isso é coisa bem simples, é construção, só que é 12 graus de diferença do ambiente externo para o ambiente interno. Né? Então, são pequenos detalhes, coisas que nós vamos aprendendo no dia a dia. No dia a né? dia, bacana. Vamos abrir para perguntas? A gente tem tempo? Já tem pergunta. Olá, boa tarde. Rafael, da Hitachi Energy, né? Eu queria saber, no nascimento aí dos data centers Edge, né, que nem o de vocês, qual a potência instalada, né, que vocês começaram? Você comentou, né, Danilo, 115 racks, certo? Mas toda a infraestrutura que vocês têm, né, de ar-condicionado por trás, tudo mais, qual que é a potência aí que nasce, vamos dizer assim, um data center desse porte? E o que vocês estão fazendo com a energia elétrica, né? Vocês estão pendurados lá na rede da concessionária, da distribuidora local? Vocês pensam ou tiveram essa análise de analisar a viabilidade de se conectar, por exemplo, numa alta tensão e comprar energia no Mercado Livre, algo assim? Vamos lá. Só para entender um pouquinho esse caminho, nesse 1 ano e pouco surgiu uma empresa de solar. Por quê? Uma que a gente tinha uma demanda nossa, e aí quando a gente olhou para esse mercado de energia, porque é o que comentaram aqui, né? Energia para o data center é crucial. Né? Então, o que nós vamos consumir final, né? Porque lá o projeto, como que nós desenvolvemos? Eu preciso ter 100% inicial? Não preciso. Né? Então, como que nós podemos fazer? Vamos fasear. Então, nós temos 115 racks, beleza. A potência dos equipamentos instalados já foi pensando no final. Então, nós temos as UPS, são UPS de 600 kVA, né? Só que elas começam com 150. Então, não vou começar com 600. A energia do prédio, nós conseguimos fazer um acordo com a concessionária para não instalar inicialmente um transformador. Porém, se nós vamos para o Mercado Livre, não tem dúvida, né? É necessário. Máquinas de ar-condicionado, mesma coisa, fizemos totalmente modular. Então, começamos com ar-condicionado, que na época até eu tive uma discussão, acho que não foi nem com o Matheus, depois que o Matheus entrou. A ideia do data center era fazer sem piso elevado com os ar-condicionados que é os in-roll, né? Que no meio do rack, cara, eu odeio in-roll, velho. Por um simples motivo, porque o projeto, para onde eu quero ir, eu teria que ter um gasto e obras e instalações que, no meu ponto de vista, né, até os meninos podem ter, o Matheus pode ter uma opinião diferente, que não que inviabiliza, mas gera um custo a mais no futuro. E com o Dual Flow, que eu decidi, era muito melhor, porque é uma máquina que ela te entrega já com duas, ela é toda redundante, né? Então, você tem 2 compressores a máquina, duas ventilação, é a máquina de 30 TR, eu consigo crescer diferente do in-roll, eu consigo crescer de acordo com a temperatura e não necessariamente o número de racks diferente do in-roll. Então, foram algumas decisões. Então, sim, nós vamos partir para o Mercado Livre. Nós temos projeto também já de montar uma usina para vender para a gente mesmo. Né? Então, a gente quer montar uma usina solar e eu vender energia para o próprio data center. Né? Então, hoje nós já temos uma capacidade instalada lá de 75 mil de solar. Então, assim, já começa a suprir o start nosso inicial da operação. Né? A gente consegue já começar a trabalhar. Mas, sim, nós vamos para o Mercado Livre, não tem para onde correr. Quem pensa em data center tem que pensar em Mercado Livre. É muito mais barato e, na região nossa, é o pior custo de energia que tem, acho que no Brasil. Tanto lá quanto Rondônia. Acho que só perde para Rondônia se lá não tiver pior hoje. Então, é um desafio realmente, e assim, a gente tem que pensar em todas as opções, e essa opção do Mercado Livre não tem dúvida que é para lá que nós vamos. Tá? Você tocou no... Como é que fala mesmo? No calcanhar de Aquiles, né? Calcanhar de Aquiles, né? Porque a análise do projeto é que vai determinar o caminho que você vai seguir. É claro que a energia elétrica no Brasil, além da qualidade dela ser questionável, vamos usar essa palavra assim, ela é muito cara, não é verdade? Então, nós estamos falando no Rio, pagando de 1,30, não sei quanto é lá, né? Tem lugares, tem variações aí, né? Então, né, para você partir para o Mercado Livre, comprando na média,
é claro que você cai para 60 a 80 centavos o quilowatt aí. Mas a questão toda que tem que ser pensada é anterior a essa. É a conservação da energia. Downflow, inflow, enfim, eu vou usar uma expressão bem mais português. Qual o caminho do vento para a refrigeração? Talvez é essa hora do projeto funcionar, né? Onde você cria a pressão, a depressão, o controle da umidade. Se esses itens não forem resolvidos ou não forem sistematizados de maneira que você tenha um melhor processo do caminho, a conta elétrica vai ser paga. Então, assim, é redundante eu falar, poxa, é melhor comprar mercadoria. Claro, mais barato, né? A partir do princípio você está só com 75 kVA para baixa, pelo menos no Rio de Janeiro é assim, 75 kVA. Não sei se isso é padrão. É padrão, né? Se tem algum estado que é diferente. Mas a questão toda é você fazer a otimização da energia, a conservação da energia. Esse é o grande desafio, é o grande desafio do desenho dinâmico dele, né? Não é só uma questão de você colocar ar-condicionado, botar vento, botar velocidade, é você fazer com que aquilo alcance o menor custo, que é chamado do PUE, né? Há um benchmark aí de 1.2, né, 1.3, a gente está batendo lá 1.4, 1.5, mais ou menos do PUE, que é um número extremamente satisfatório no projeto que foi feito. Então, é o quanto que você gasta para o quanto que você tem. Essa é a matemática que vai exigir. Na verdade, tudo vai trabalhar em cima disso, porque comprar mais barato, todo mundo está fazendo isso, mas como fazer aquilo funcionar de maneira mais barata? Esse é o grande desafio técnico, né? Como eu vou repetir dos desafios, o desafio da construção, ele é muito bom. Toda obra, quando você acaba, você fala assim, na próxima eu vou melhorar isso, né? E caso isso não aconteça, há um problema, porque você não enxergou algum erro ali, isso é normal. Mas, agora, o problema do erro da construção é você gastar mais energia do que é necessário num data center. Esse é o problema, esse é o desafio a ser vencido. Graças a Deus lá a gente conseguiu vencer esse desafio. É claro, né, como todo data center, como todo projeto, como toda casa, né, você olha e fala assim, a próxima eu vou fazer melhor. E faz mesmo, né? As Amigos viveu essa experiência e estamos juntos. Você falou de capacidade energética lá, nossa, no final são 3 linhas de 600 kVA. Então, estou falando de 1.8 aí. 1.8 mega. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Obrigada a todos. Agradecer, Obrigada. Gisele, Matheus, Danilo, Paulo. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Gente, a BDC tem tentado, né, trazer nessas discussões, nesses nossos painéis, um pouco dessa visão fora desse nosso mercado mesmo, dessa macro-região de São Paulo que a gente está mais acostumado, né? Então, acho que a visão aí trazida do Rio de Janeiro, Tocantins, né? Acho que isso tudo traz um pouco de novidade aí, de frescor aí para os nossos pensamentos, até tanto de negócio quanto de técnico mesmo, né? Olhando para o mercado.